Olá, pessoal. Você que me segue aqui no meu canal, primeiramente eu te agradeço. Segundo, eu gostaria que você deixasse seu like se você gosta daquilo que eu posto e também se inscrever no meu canal se você gosta de ouvir as minhas recomendações e as minhas observações sobre astrologia, tarô, né? Às vezes eu coloco sobre anjos. Hoje eu resolvi falar sobre o planeta Saturno. Por quê? Porque Saturno vai entrar em retrogradação. Ele se encontra no signo de Peixes, que é o meu signo natal. E para falar sobre Saturno, eu preciso lembrar também para vocês que, como eu iniciei a escrever no meu site, somos todos, e não somos todos um, meu site chama astrocírios.com.br e o Somos Todas Um é um portal de autoconhecimento com o qual eu contribuí durante mais de 20 anos, com artigos semanais e muita coisa. Tem interativos, lá você pode fazer o teu mapa natal, tem muita coisa que eu contribuí para esse grande portal de autoconhecimento e espiritualidade. Então, o que eu queria, assim, falar, né? Tudo aquilo que eu escrevi durante 20 anos, quando começou a, a pandemia, né? E que o mundo parou, e aí começou aquela coisa de vamos falar pela internet, vamos nos conhecer, vamos fazer contato. O mundo mudou, e eu também tive que fazer um trabalho particular importante, porque com uma pessoa da minha idade é mais difícil a gente se adaptar a todo esse modernismo, né? Essa facilidade, essa forma rápida da gente se comunicar. Eu gosto, não vai dizer que eu não gosto, porque eu gosto. Gosto de tecnologia, tanto que no ano 2000, quando eu abri o meu site, na época, meu filho, que é engenheiro eletrônico, meu filho mais velho, o primeiro filho, ele me ajudava também e me deu muitas noções sobre a tecnologia da internet. E depois eu tive muitos amigos também, graças a Deus e graças ao meu ascendente aquário, eu sempre tenho muito amigo que me ajuda. Mas eu vou falar sobre esse planeta. Eu achei alguns artigos meus, imaginem quantos artigos eu tenho gravados e guardados, escritos precisamente, que estão no meu site. Mas, estava falando da pandemia, porque foi no momento em que houve mesmo uma conjunção entre Saturno, é, e Plutão, né? Dois planetas que são considerados bastante negativos para a astrologia, é, inclusive não somente, né? Teve uma conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio, na realidade, tá? E aquela conjunção foi uma conjunção muito dramática, porque todo mundo, todos os meus amigos astrólogos, colegas, numa reunião, num congresso que eu organizei como coordenadora por São Paulo da CNA, da Central Nacional de Astrologia, todo mundo falou sobre, meu Deus, o que, que vai acontecer, e a gente sabia que algo muito grave ia acontecer, com uma grande mortandade, com alguma coisa de muito importante, né, na vida da humanidade. Na realidade, eu falei de Saturno, estou falando de Saturno, porque ele vai entrar em retrogradação a semana que vem, ele fica bastante tempo, porque ele é um planeta lento. Então, os planetas lentos são considerados já a partir de Júpiter. Só que Júpiter e Saturno ainda são planetas pessoais, né? Júpiter, que tem um ciclo de 12 anos e fica um ano inteiro num signo, atualmente ele está em Touro, e o Saturno, que fica cada 2 anos e meio aproximadamente, muda de signo. Então, coitadinhos dos signos que recebem essa visita desse planeta, considerado realmente um planeta negativo pela maioria das pessoas. Eu acho que só quem não considera muito negativo deve ser o capricorniano, cujo é regente, né, né, que rege, né, que o Saturno rege esse signo, e os aquarianos saturninos, não os aquarianos uranianos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É,
na realidade, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o que é ciclo, né? A palavra ciclo. Ciclo deriva do antigo termo grego kyklos, que significa círculo. Portanto, é quando uma coisa termina, é um ciclo, é como uma roda, a roda da bicicleta, a roda da vida. Se vocês já viram o tarô, que tem a roda, né, que a gente chama de roda da fortuna, mas deveria só ser chamada a roda da vida, ela só significa que tudo que começa termina, ou seja, que tudo tem um começo, um meio, um fim, e a gente sabe disso, né? O círculo, com esse círculo, né, que é usado tanto na mandala astrológica da atualidade, antigamente a mandala astrológica não existia essa redonda, ela era quadrada, dividida em quatro, cada um desses quatro cantos tinha também três pedaços. Depois virou um círculo. Até porque, se a gente olha os nossos planetas, eles são circulares, né? Não os asteroides, não esses que são considerados agora, que às vezes têm formas estranhas e continuam rodando aí pelo nosso espaço sideral. Mas os planetas são redondos, a nossa Terra praticamente redonda, né? Parece que ela é achatada assim nos polos, né? Mas tem a Lua, né? E os outros planetas. Então, círculo. O círculo, inclusive, é usado como uma simbologia. Tudo que começa termina. O Ouroboros, né? Sabe aquela serpente que come o seu próprio rabo? É um símbolo de ciclos. E os ciclos marcam muito é, muitas coisas que tem essa coisa da simbologia, né? O símbolo mais usado e que é encontrado, inclusive, desde a antiguidade, até nas cavernas, é o Sol. É do Sol, que é o redondo com um pontinho no meio, que na realidade é o significado do espírito. E todos os signos astrológicos, é difícil eu agora mostrar, eu precisaria fazer um desenho para vocês e vou fazer talvez para vocês entenderem de onde surgiram, né, esses desenhos, né? O que é Saturno, né? Porque que a gente faz assim uma cruzinha embaixo, meio círculo em cima. Às vezes é feito assim, às vezes, né, o símbolo ele vai mudando dependendo de como a gente o escreve, mas na realidade tem uma simbologia sempre a partir do círculo, né? O círculo que é o planeta Terra ou a simbologia do Sol. É, por exemplo, quando a gente faz o símbolo de Vênus, né? A gente faz um redondo e uma cruz em cima, ou uma cruz do ladinho. Marte tem uma setinha, Júpiter é meio círculo em cima, uma cruz embaixo, Saturno é o cruz em cima e meio círculo embaixo. Então, toda essa simbologia vem sempre a despertar na nossa mente algo, porque toda a simbologia astrológica é intuitiva e ela parte de algo do conhecimento arquetípico, né? Que está no inconsciente coletivo. Então, um planeta forma um aspecto ao outro enquanto ele se desloca, mas também ele forma no círculo, no tempo que ele termina o ciclo dele ao redor do Sol, ele também tem uma simbologia dentro do nosso mapa, desde o momento em que ele estava no mapa do nascimento, o tempo que ele leva para dar toda a volta da mandala astrológica. Depois eu vou mostrar algum exemplo. Então, existem ciclos positivos, por exemplo, quando são de Vênus, o Vênus é muito rapidinho, ele passa só alguns meses, às vezes até um mês e pouco, em cada signo ou em cada casa astrológica, isso é muito mais rápido. Marte também é muito rápido, Marte serve de gatilho, ele ativa, né? E Júpiter, por exemplo, que passa um ano entre a marcha direta e a retrogradação. E os ciclos negativos e mais longos também, Saturno e Urano, por exemplo, são longos. Saturno, que dura, como eu falei, ele tem um ciclo de 29 anos e aproximadamente, porque o passo, né, não é sempre, a velocidade que ele usa não é sempre idêntica, né? Urano, Netuno e Plutão também tem ciclos mais longos. Então, quando a gente tem um ciclo positivo no nosso mapa, como acontece com Júpiter,
a gente fala, que bom, aproveite, né? Aproveite, porque vai chegar uma oportunidade. Mas não, a gente não pode esquecer que nenhum planeta ele é completamente negativo ou completamente positivo. Porque mesmo o Júpiter, que está passando numa casa astrológica ou num signo astrológico que está numa casa, né, dentro do seu mapa, ele ativa essa área. Se essa área da sua vida está bagunçada, o Júpiter só vai aumentar a bagunça. Ele não, ele não, ele não é que ele chega e ele fala, oba, que bom, então vamos resolver isso daí. Não, acho que o Saturno resolve mais coisas do que o próprio Júpiter, né? Então, não é porque um planeta é considerado negativo que ele vai fazer um aspecto negativo e você vai sentir o efeito de forma negativa. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai até te ajudar. Então, por exemplo, o cara capricorniano não vai ter dificuldade de lidar com a energia de Saturno. Eu vejo, por exemplo, que o brasileiro, em geral, tem mais dificuldade de lidar com essa energia saturnina. Por quê? Porque o povo, né, no mapa do Brasil, independência, tá? Mapa da independência do Brasil, a Lua, que é representativa do povo em astrologia mundial, está em conjunção com Júpiter, o que explicaria toda a alegria de viver, é, há muita fé, é, do brasileiro, estou falando, né? Aquela aceitação de miscigenação, eu gosto do exterior. Nossa, como você fala com um brasileiro que eles gostam de viajar, é uma coisa impressionante. E outra coisa que ele tem é fazer piada das coisas, um certo humor, uma alegria de viver. Isso é muito desse planeta Júpiter. Então, para um brasileiro, Saturno, quando ele passa, ele é mais sentido, ele é mais percebido, dependendo, claro, do seu mapa pessoal, tá? Não esquece. Todos os aspectos, ou seja, em todos os ciclos, qualquer planeta faz aspectos mais tensos, quadraturas, oposições e conjunções são tensos. Até o quintil é um aspecto de 50 graus, é um pouco difícil de lidar. E às vezes os sextos e os trígonos são percebidos de uma forma mais amena, né? A gente pode aproveitar melhor, tá? Saturno é um planeta lento, que ele demora 29 anos aproximadamente, 29 anos, 40 dias, é mais ou menos isso, para completar o ciclo completo do Sol, ou seja, ele forma um retorno, né? Quando a gente fala de retorno, retorno solar, por exemplo, o que é a revolução solar? É o retorno do Sol ao lugar onde ele estava quando você nasceu. Eu tenho Sol a 9 graus de peixes. Todas as vezes que o Sol volta a 9 graus de peixe, eu faço aniversário solar. A mesma coisa acontece com Saturno, ou seja, a cada 29 anos aproximadamente, o Saturno volta no lugar onde ele estava quando eu nasci. É assim, acontece com todo mundo, não só comigo, não, tá? Bom, e aí, veja bem, o que que acontece? 29 são quase 30, certo? Mas começa o efeito dele um ano antes e um ano depois. Então, o efeito saturnino pode começar aos 28 e terminar por volta dos 30. Então, realmente, ele marca essa data, assim, é uma coisa impressionante na vida de cada um. Eu gostaria até que vocês deixassem aqui as suas observações. Puxa, o que que aconteceu comigo nessa idade? Em geral, é uma idade de amadurecimento, de tomada de consciência. Para mim, Saturno, eu que sou astróloga cabalista e considero Saturno como sendo o planeta pai da encarnação. Ele é aquele que dirige a tua encarnação. Ele te dá forma, ele te dá estrutura, ele te dá firmeza, ele te dá posicionamento. Então, o que acontece quando primeiro, ele vai fazer, claro, quando você é criança, você deve ter lembrado, você deve ter visto que por volta dos 7 anos a gente começa, né, as crianças perdem os dentes, não é isso? Por que isso? Antigamente a gente ia na escola e se alfabetizava entre 6 e 7 anos, né?
Hoje em dia, talvez as crianças, né, tem muitas coisas que começam mais cedo, mas esse amadurecimento, esse saber o que eu tenho que fazer no dia seguinte, na escola a gente para de ter tias, mas tem professores com várias matérias, né? Tem um amadurecimento que começa por volta dos 7 anos. Então, se você dividir 7, 4, 21, 28, você percebe, né? Se multiplica, que esses momentos, então, aos 7 é uma quadratura, aos 14 é uma oposição, depois você vai ter de novo uma quadratura, e depois você vai ter a conjunção, que seria quando termina 29 anos e alguma coisa. Então, com 14 anos, o ser humano também está no auge da adolescência, está no auge da angústia, no qual ele vai deixar de ser criança e vai passar por um processo de amadurecimento, de tomada de consciência dos seus próprios atos, né? Eu acho, inclusive, que essa idade é uma idade em que a criança deve ser responsabilizada pelos erros que ele faz, pelas coisas que ele faz. Quer dizer, a gente deveria salientar esse período como sendo um período de tomada de posição no sentido social, né? É um período social, na realidade, ele é marcado por Júpiter, né? Que na realidade acontece com 12 anos. Mas você percebe que quando Saturno entra, logo depois que o Júpiter faz o ciclo de 12, ele já entra e fala: bom, então o que que você aprendeu nesse tempo? Como é que você lida com os outros, né? Como é que você se relaciona com os outros seres humanos? Então, acho que nesse momento é a figura paterna, mas não é só o pai representado nesse Saturno. É, o pai, sim, no mapa também, o próprio Sol às vezes representa o pai, além de representar o nosso eu espiritual, mas o Saturno, ele vem e ele te fala assim: bom, está na hora de fazer um exame de consciência. O que que você aprendeu até agora? Então, eu falo que é o Enem, né? Que está ali para verificar o quanto você aprendeu nesse momento e que responsabilidade você está tomando diante das atitudes que você precisa tomar diante da vida. Nesse período, normalmente que vai dos 12 aos 16, é o período em que o ser humano se liberta da figura paterna. Ou seja, ele quer ficar sozinho, ele quer sair sozinho, ele quer voltar para casa tarde, né? Então, ele quer, é, ao mesmo tempo que ele admira ou não a figura paterna, porque muitas vezes nesse período é questionamento com o pai é muito forte. E vou fazer um parêntese, por quê? Porque esse período de 29, ele acontece logo depois do ciclo lunar, que é um ciclo de 28 dias e um quarto. Portanto, com 28 anos, se a gente projetar os dias da Lua como sendo anos, também te causa um enfrentamento com a sua própria figura, com a sua autoimagem, às vezes a menina com a mãe, né? A gente enfrenta essa figura. Então, e aí a tomada de consciência vem logo em seguida, porque o Saturno fala: bom, então, se você não quer parecer com tua mãe, o que que você quer, né? Como é que você quer? Como é que você quer estruturar a sua vida, assumir a sua própria identidade? É muito doloroso esse processo, né? Bom, aí, claro, a gente vai também a enfrentar as pressões, né? Quando chega aos 14, 16, 18. Antigamente, 21 era mais uma data também muito importante, né? Que era considerada como sendo a maioridade. Hoje em dia a gente diminui. E muitos países, inclusive, consideram a idade de 14 anos já uma idade no qual uma criatura é responsabilizada quando faz um ato antissocial. Entre os 21 e os 29 anos e meio, a pessoa vai desenvolver o seu potencial. E aí surge essa necessidade de ser independente, de estabelecer uma identidade própria. O que, que pode acontecer? Que se você chegar aos 29, né, normalmente com 24, você está saindo da faculdade, aí você começa a entrar no campo do trabalhador, no campo profissional. Quando chega perto dos 30, é a primeira crise.
Primeiro porque você deixa de ter o Inter, né? Que eu falo que Inter acabou a juventude. E depois porque o Saturno te cobra, né? O grande pai celestial, grande pai cósmico, vai dar uma nota para o indivíduo, né? Estudou, se formou, está empregado, está querendo constituir família. Eu me lembro que eu tive um vizinho uma vez num apartamento que era uma moça, vendeu o apartamento e chegou o rapaz, o dia que ele chegou para se mudar, veio a mãe, o pai, não sei o que, era um rapaz jovem. E eu cheguei para ele, ele me disse qual era a idade, agora eu não me lembro se ele era, acho que devia ser sagitariano pela época. E eu virei para ele e falei para ele assim: Ah, então você deve estar com essa idade, está com 29 anos, porque você está com o retorno de ciclo de Saturno, que Saturno estava passando naquela época em Sagitário. Ele me olhou espantado, falei: Como é que você sabe? Não, eu não sei. Eu estava calculando que ele deveria estar passando pelo ciclo, pelo primeiro ciclo, o primeiro fechamento, que eu chamo isso de anel. Né? A gente fala que eu tenho uma palestra que eu já dei em vários congressos, inclusive da CNA. Me parece que no portal da CNA é, eu postei, eu deixei para os associados. Né? Os associados da CNA têm acesso a essa palestra que está dentro do portal. E exatamente isso. É o primeiro ciclo, o primeiro anel se fecha. Você não volta para trás. Você não volta para trás. O que você fez até agora? Você se estruturou? Você está maduro? Você sabe o que você quer? Você fala, puxa, mas tem gente que muda depois. Sim, claro, porque dentro do nosso mapa nós temos outras energias atuando. Então, às vezes, é, primeiro você vai por aquilo que é seguro. Ou, por exemplo, muitas pessoas seguem as carreiras do pai, né? Se é menino, especialmente, a carreira do pai. Por quê? Porque os pais, né? O pai celestial, o pai cósmico, ele endereça a criança para uma profissão, para você ter responsabilidade e segurança, que são atributos desse planeta. A crise, claro, ela tanto é maior com 29 anos e aproximadamente. Lembre-se que começa com 28 e termina com 30. Quanto pior está o Saturno no seu mapa, ou quanto a sua própria personalidade tem dificuldade de aceitar as restrições e as regras. Eu vejo isso com muita claridade nas pessoas que não aceitam regras, né? Então, ela vai ter, quando tiver esse Saturno, ou com 14 ou com os 28, vai ter problema na vida. Normalmente, a estabilidade é aquela que a gente procura entre os 30 e os 60, ou seja, no segundo ciclo. O primeiro é aquele que sobe, depois você vai estar lá em cima, depois você vai fechar e o último ciclo é aquele que vai levar os velhinhos para deixar o corpo físico, Saturno, e ir embora com o espírito para um campo espiritual. É assim que eu vejo. Então, a baixa energia, na realidade, ela é gerada na oposição, mais quando a pessoa atinge por volta de 44, 45 anos. Tá? Por quê? Porque ele começa a perder o vigor da juventude. Aí sim que ele começa a perceber, né? Porque nós chegamos lá né? no primeiro ciclo, depois você vai ter os 14, né? A segunda oposição. Na segunda oposição, normalmente você já está com uma carga, você assumiu uma grande quantidade de responsabilidade, às vezes você criou família, você tem filho, casou, descasou, não sei, então fica muito mais difícil com essa idade. Você começa a perceber que o tempo está passando, que você está envelhecendo e que não dá mais para você simplesmente ignorar as coisas, não tem procrastinação com Saturno. Então, nesse momento, é engraçado, né? O homem, quando ele chega aos 44, 45, ele vai buscar as jovenzinhas para espantar esse fantasma do envelhecimento, da potência sexual, que isso é muito forte no homem. E a mulher vai correr para o cirurgião plástico, dermatologista. Eu acho que hoje em dia realmente isso acontece já no primeiro anel. Né? Já naquela primeira oposição. Porque eu estou vendo assim com muita facilidade pessoas
que vão para coisas assim, na primeira eu vou, o pé de galinha, mas isso eu acho que é uma imagem social que está sendo muito deturpada, né? Por quê? Porque Saturno pede para você preencher dentro de você aquele invólucro exterior que ele te deu. A estrutura astrológica, Saturno te dá o esqueleto, tudo aquilo que te sustenta, a pele, dente, pele, cabelo, osso e unha, né? Ou seja, não sei se vocês já viram um, um, uma pessoa, né? Quando a gente abre uma pessoa que já esteve na defunta há um monte de tempo, já fez o processo de transformação, deixando o corpo, a carne, já se desfez e fez o processo plutoniano, que é um processo de transformação, né, de degeneração e transformação da parte da carne, né, o que eu digo, vísceras, etc., vai sobrar o esqueleto. Muitas vezes você vê a caveira com o cabelinho em cima. Você vê as unhas, são coisas, são estruturas que ficam muito no corpo, né? Porque esse é o corpo que depois vira pó. Teria certo que o esqueleto realmente virasse pó. Eu sou muito a favor da cremação, porque eu acho que pó somos, pós vamos voltar. Não há retorno dentro do ciclo. Então, um pouco antes dos 58, 59 anos, a história se inverte. O retorno de Saturno pode até salientar um ciclo positivo, porque depende do aprendizado que você fez antes. Aí que você vê um homem de negócio que fez sucesso, que agora não tem mais preocupações, grandes preocupações, que se estruturou, que trabalhou, que poupou, que viveu, que amou, que se multiplicou, né? É a condição que nós temos, crescer e multiplicar. E aí ele chega naquilo que ele acha que é a melhor idade. Aos 60, a gente não fala que a gente chegou na melhor idade. Ai, meu Deus, que balela, né? Na Itália a gente fala la vecchiaia é bruta. Mas não é bruta, depende de como a gente enfrenta. Eu acho que chegar no terceiro ciclo de Saturno, iniciar o terceiro ciclo de Saturno, é uma condição que muitas vezes não é para muitas pessoas. Então, quando você chega nessa idade, que é a melhor idade, chamada melhor idade, é a idade do espírito, né? A juventude é dos prazeres. A segunda parte da vida é da estruturação e do amadurecimento. E a terceira parte deveria ser alimente seu espírito, né? O que acontece nesse período? Normalmente é uma capacidade, a gente percebe que a parte física está envelhecendo, que não te dá mais toda aquela estrutura que você precisava, mas se você fez um trabalho bom para te dar a segurança, você alimenta, então. Nossa, muitas pessoas que eu conheço foram para a faculdade depois na terceira idade, aliás, tem faculdade da terceira idade. Ou então começam a ter um hobby. Ah, eu sempre tive vontade de pintar. Pintam depois da terceira, ou seja, quando já fizeram aquela parte estrutural obrigatória, né, da parte material da nossa vida. Então, quando a gente termina o terceiro ciclo acontece por volta dos 73 anos. E aí sim há uma baixa de vitalidade muito forte, 73, 74. Até porque vai diminuir também o fluxo energético de Júpiter, que coincide nesse momento por volta dos 72. E aí começa realmente a decadência física, tá? Se o indivíduo passa por essa crise, que é a consciência da velhice, mas tem uma disposição jovem dentro do coração, então ele pode esperar um outro momento, que é um outro ciclo de alta energia, ou seja, quando o Júpiter terminando, o Saturno terminando esse terceiro ciclo, ele vai passar de novo para subir, né? Ou seja, subir quer dizer trazer uma energia de volta. Difícil, né? É muito difícil. Muitas pessoas Eu vejo pessoas de 80 anos que resolvem ter filhos, não é? Nós já vimos isso. Claro que para a mulher isso não pode acontecer, porque o ciclo reprodutivo dela é muito ligado à Lua também e a outros planetas, né? Vênus, que passa mais rápido, enfim, tem outros conceitos. Mas o homem de 80
para se sentir jovem, vai buscar uma pessoa mais jovem se ele quiser ter filho, porque a mulher, infelizmente, nasce com todos os óvulos, então ela vai ter um ciclo e pronto, vai terminar. É, eu acho que normalmente, assim, os 50, 50 e poucos já é uma idade em que a mulher começa a ter menos, né? Essa, essa parte reprodutiva. Apesar que eu sei, tinha na Itália uma vez um médico ginecologista que fez uma mulher de 56 anos ter um filho. Eu acho isso absurdo, porque não é, o ciclo não está correto, né? Não é o respeito às leis do corpo. Bom, os ciclos de Saturno, eu chamo ele de Deus da matéria, Senhor da cristalização da vida, são os mais profeitosos de todos. Quem se recusa a usufruí-los é um infeliz, porque vai desperdiçar a vida. Agora, eu vou lhe falar de uma outra coisa. Eu escrevi várias vezes sobre. Deixa eu ver se está aqui. Sim, pode ser. Eu falo sobre as leis herméticas, né? Nas leis herméticas, né, no livro Kybalion, que é a base do pensamento do astrólogo na hora da interpretação de um mapa. Uma das leis, das 7 leis, aliás, estão lá no site escritas, tá? Eu acho que no meu canal do YouTube, aqui você encontra também elas comentadas por mim, as 7 leis herméticas. Há muito tempo estão dentro do site. É a causa e efeito, mas também fala da vibração, também fala do ciclo. Quantas vezes você está assim meio down e alguém chega para você e fala assim: ah, muda de vibração. Ou seja, o que é vibração? As vibrações mais densas levam a gente para a matéria mais densa e as vibrações mais aceleradas trazem um pouquinho mais de alegria, né? Quando a gente dança, quando a gente se mexe, né? A gente vai vibrando mais rápido e a vibração mais rápida é aquela que aquece as microondas do seu microondas, aquece o seu alimento ao fazer vibrar as células, mas é outro problema, outro assunto. Então, quando a gente fala desses ciclos, né, que seria o ciclo entre né, um momento e outro momento, também nós temos que lembrar disso, né, de que se a gente tenta pular ou a gente acha, não, isso daí para mim não fez nada, preste atenção, porque se você, como é que eu poderia dizer, enganou a si próprio num determinado momento, a cobrança vem depois, né? E aí, por que eu comecei a falar sobre isso? Porque o Saturno vai entrar em retrogradação, né? O que é retrogradação? Ai, o planeta vai andar para trás? Não, o planeta não anda para trás. É a velocidade que ela leva para passar ao redor, fazer o trabalho do ciclo, que é considerada, quando ele diminui, parece que ele anda para trás, mas ele anda para trás em relação à nossa velocidade. Eu me lembro do meu mestre, Antônio Faciola Neto, que ele falava assim: imagina dois trens, dois trilhos, andando, saindo da estação ao mesmo tempo. Se a um determinado momento esse daqui andar mais rápido, o que está do lado de cá vai ter a impressão de andar para trás. E ao mesmo tempo acontece a mesma coisa. Esse vai diminuir e esse vai andar, e você está pensando que esse está andando para trás. Eu não sei se isso já te aconteceu, por exemplo, num carro, num farol. Abre o farol, ou então a pessoa está lá parada do seu lado, tira o pé do freio, o carro dele anda um pouquinho para trás, parece que é você que está se movimentando. Então, tudo é uma percepção, inclusive esse movimento retrógrado. Se a gente pensa que os ciclos de 7 em 7 anos são ciclos muito importantes na nossa vida, no momento em que Saturno entrou em Peixes, deixa eu ver aqui quando que ele entrou. Peraí. Entrou em Peixes, tadinhos de nós piscianos.
tão simpáticos que somos, que as pessoas falam que a gente não sabe nem atravessar a rua. Não é verdade. Mas que a gente olha para o céu o tempo inteiro, isso é verdade, né? Então, deixa eu pegar aqui quando foi que Saturno entrou, porque ele entrou e eu senti muito, porque na primeira semana eu já fui parar no dentista. Para consertar algo que tinha sido feito na minha boca 29 anos atrás. Então, não é balela. Se você reparar, faz uma conta, bota ali no papel. O que aconteceu comigo 29 anos antes, né? O que aconteceu? E você vai fazer mais ou menos essa. Então, ela entrou em março, exatamente. Foi logo depois do meu aniversário. Eu ainda peguei no aniversário, ainda ele no final de Aquário, é o meu ascendente também. Ele passou em cima do meu ascendente 2 anos e meio, agora eu estou amargando ele 2 anos e meio em cima do meu signo solar. Aí você fala, nossa, como você falou, Graziela, tu vai amargando. Ele é difícil, ele é duro. Mas sabe um efeito também de Saturno? Além de te dar dor na junta, dor nos joelhos, articulações, o cabelo ficar fino, é, a pele fica seca, que mais? Quedas, quedas, tropeços e quedas. Eu caí de joelho, final do ano, saindo do carro. Enganchei no negócio na hora que eu saí, bom, tá, tudo bem que eu sou uma pessoa estrambelhada às vezes e até, não é estrambelhada no sentido de falta de equilíbrio, não, é pressa de fazer as coisas. Essa é uma outra coisa que, por exemplo, o meu mestre Fatiolo falava. Urano faz isso, você tem Mercúrio e Urano conversando um com o outro. Então, a mente vai mais rápido que o corpo. Você já está indo lá com a mente, mas o teu corpo não leva o mesmo tempo. Então, é por isso que você não vê o obstáculo e cai. Outro papo para a gente fazer em outro dia, tá? Mas olha, eu quero que vocês percebam, e isso é muito importante, que essa passagem de Saturno, esse momento assim, qual ele está retrógrado, que ele vai ficar retrógrado, ele inicia a retrogradação já na segunda-feira, tá? No dia 18. Eu vou refazer uma coisa que eu fiz em 2018, espero que ela vai dar certo dessa vez. 18, então vamos lá. Ele vai entrar em retrogradação e ele vai ficar, acho que até agosto, se eu não me engano. Deixa eu ver, Saturno, isso. Não, mais. Ufa, até primeiros dias de novembro, até dia 4 de novembro. Então, o que que acontece com a retrogradação? Revisão. Aquilo que você fez e não está bem estruturado vai ruir. Aquilo que você achou que você tinha feito e tinha concluído, mas que não tinha bases sólidas, vai quebrar. Isso serve para relacionamentos, serve para um negócio, serve para sei lá, um amor, qualquer coisa que você tenha feito. Pense no que você fez nesses últimos 29 anos. E também nos últimos 14 também, né? Porque Saturno estava naqueles 2 anéis e meio. Eu acho que eu fui. Quando eu dei a minha palestra, eu tinha 2 anéis e meio de Saturno. Inclusive, nessa palestra que vocês podem ver, né, eu falo novamente, os associados da CNA podem ter acesso na biblioteca de vídeo, né, uma videoteca que tem dentro do portal da CNA para os associados. Se vai lá procurar Saturno, deve ter mais do que o meu, né? Muitos astrólogos forneceram informações sobre esse planeta. Então, a retrogradação é um freio. Vamos ter um freio na economia? Vamos, sim, senhor. Vai ser mais difícil? Vai. Como ele está no signo de peixes, então nós estamos falando da pobreza. Estamos falando dos excluídos, daqueles que não se incluíram na sociedade, que não puderam ter acesso ao progresso, que, que não têm onde morar, que tem pouca comida, enfim, aqueles que sofrem, os sofredores, porque é aquela coisa do Netuno, né?
que é regente de peixes. Então, é uma atitude, assim, é uma coisa de vamos olhar para eles. Uma outra coisa que nós devemos olhar é o mar. Tanto na parte, assim, ecológica, né? Porque o mar virou lixo, né? Que o ser humano foi jogando lixo tudo no mar, cheio de plástico, mata os bichos, né? Mas os peixes, que depois nós comemos e depois nós temos câncer. Para quê? Porque fomos irresponsáveis. O ser humano é irresponsável por natureza. A humanidade é uma criança irresponsável. E aí, você me diz assim, qual outro efeito do ponto de vista mundial? Do ponto de vista mundial é o aumento da pobreza. Também tem uma relação, eu estou vendo assim, os naufrágios que acontecem no Mediterrâneo, desse monte de pobres, de pessoas que fogem de conflitos e de guerras, que se põem nesses barcos, na mão desses seres humanos abjectos, né? Que é, parece período da escravatura, né? Que pegam essas pessoas pobres que sofrem, que querem ir para uma vida melhor, mas em vez de ser uma migração controlada, uma migração no qual eles podem ser acolhidos, não, eles morrem no mar. Né? Ontem mesmo, né? Hoje é dia 16 de junho de 2023, eu estou gravando isso, porque ontem eu fiquei impressionada, parece que teve uma hecatombe no mar, no sul da Itália, no Mar Ionio, mas assim, ainda estava na fronteira grega, um barco que saiu da África, da Líbia, eu acho, se eu não me engano, queriam chegar na Itália, mas estavam para o lado mais da Grécia, e tinha 700 pessoas a bordo, por enquanto só acharam alguns, tem uns 100 e poucos que conseguiram ser salvos, e é uma hecatombe, enfim. Então, acho que hoje eu fiquei muito sensibilizada com isso. Não sei se é porque o Saturno está no meu signo, né? E eu sou pisciana. Quando vejo alguém chorar, eu choro junto. Eu não consigo. Para mim, a dor dos outros é a minha dor. Eu tenho uma empatia muito forte com o outro ser humano que sofre. Com os bichos também, tá? Não, eu não acho que eu estou melhor com bicho do que com seres humanos. Não, eu não penso assim. Eu penso só que o bicho não tem livre-arbítrio. E o ser humano, sim, muitas vezes ele se mete em encrenca porque quer, ou porque ele é irresponsável. Eu vou deixar um último negócio, que eu vou buscar depois, uma hora dessa, eu encontro esse artigo que eu escrevi exatamente quando morreu a Amy Winehouse. Por que morrer aos 28 anos? É uma morte de Saturno. Jimi Hendrix, Jane Joplin, muitos morrem nessa idade. Muitos acidentes, há muita cobrança espiritual, energética do Pai cósmico nessa idade. Então, quando a gente, sobre a irresponsabilidade do ser humano, essa é uma coisa para pensar. Vou deixar isso para vocês. E olha, coloca aqui embaixo, tá? Conversa comigo, eu gosto. Toda semana agora eu vou colocar algum artigo assim, artigos de astrologia que eu tenho estudado, afinal de contas eu me formei nos anos 90, então imaginem quantos anos eu tenho de astrologia. Astrologia, ocultismo, cabala, mesa radiônica. Então, tudo isso são consultas que eu posso oferecer a você para o autoconhecimento, para uma vida mais responsável. Boa semana para vocês. Namastê.